Esse é o primeiro estágio, logo que ele brota é um primórdio, e depois que ele amadurece, digamos assim, ele fica com essa característica. Nossa, aqui é um vídeo de abertura do filme, né? Tá? Mas esse daqui, na resiliência da vida dele, tá frutificando. Sim. Esse aí já tem quantos Dá riscando um pra... volume menor de cogumelos nessa produção. Olha que lindo esse aqui. Esse é o ataque preto, né? E é engraçado e interessante que esse cogumelo ele só assume essa... Respondendo a pergunta, é o surucuá preto. Tiny House e Araçari. Quarto de casal. Não, sim. Uma série de estruturas dentro do modelo de bioconstrução integrado aqui à mata. Surucuá, logo ali ao lado. Né? A inspiração dessas cabanas não foi tirado uma árvore sequer para colocar a casa ali. E também aqui essa questão da utilização da água da chuva nesse recurso precioso. Viola com galho de cerejeira. É, esse é o dono da casa aqui, ó. O seu Surucuá. Ó, o araçari lá, desculpa. Olha, eu venho de Florianópolis, né? Eu tinha o hostel no Campeche, na Lagoa, então leste da ilha, lá tal. E meu interesse era encontrar um terreno, um espaço, onde tivesse mata nativa, com um nível de umidade grande, para que fosse propício já para a produção dos cogumelos, né? Porque a primeira necessidade para a produção dos cogumelos é ter um volume de umidade muito grande. Aí você pode partir do ponto de voo, como muita gente faz, compra um container lá no meio da cidade, isolamento térmico, ar-condicionado, controle de umidade, gasta uma infinidade de água para produzir, para manter esse nível de umidade. Eu quis vir para o lado mais artesanal, assim, e conciliar com a Mata Atlântica a produção dos cogumelos. E aí então eu tinha um projeto de comprar um terreno, um sítio, mas num raio, no máximo de 50 quilômetros do centro de Florianópolis, que é o principal mercado consumidor dos cogumelos. Aqui estamos a 669 metros de altitude aqui. E aí, nessas condições, eu encontrei um ambiente muito bom para a produção dos cogumelos. Eu chego a produzir até 24 variedades de cogumelos diferentes, né? Todos culinários, ao longo do ano, conforme as estações do ano. Ao invés de eu ter a estufa climatizada, que é o padrão de mercado, o modelo industrial, eu tenho as estufas no meio dessa mata. Então, eu geralmente estou produzindo aí de 3 a 4, até 5 variedades de cogumelo ao longo de cada semana. E uma vez por semana eu entrego em Florianópolis. Gustavo, vocês têm um compromisso aí com, né, com a sustentabilidade, com as práticas aqui da propriedade. Eu gostaria que tu falasse um pouco disso aí. O que vocês desenvolvem aqui, que envolve todo o trabalho de vocês com relação a esse tema, sustentabilidade. Realmente é um fito do nosso trabalho, não só a conciliação da produção com a mata, mas a mitigação, a redução dos impactos, né? Eu só uso banheiro seco há 5 anos. Né? Então é uma técnica que permite a gente transformar o que era resíduo de banheiro, né, em adubo orgânico, né? Um processo muito simples, com menos de 6 meses, esse material processado de forma adequada, numa composteira adequada, né, com serragem e tal, que eu já uso bastante serragem aqui para produção de cogumelos, então eu já tenho, é abundante para mim esse insumo, né? Então fica fácil fazer essa gestão do banheiro seco. Outra coisa é que a gente tem o banheiro com água, né? A gente vive de uma maneira muito confortável aqui, né? E oferece esse conforto para o público, o visitante também. Por exemplo, um banheiro com água. A gente está aqui do lado de um sistema muito simples de captação de água da chuva. Então, eu captei água da chuva para começar os projetos aqui. Então, eu aprendi a desenvolver vários processos de baixo consumo hídrico e, principalmente, aproveitar a abundância desse recurso fantástico que cai do céu aqui, né? Então, todas as unidades aqui têm captação de água da chuva e o banheiro com água que nós temos no sítio é todo com água captada da chuva. E aqui a gente não usa fossa séptica também, a gente usa biodigestor. Esse conjunto esse sistema que é um conjunto de bombonas, né, com os respiros e com a introdução de micro-organismos decompositores que fazem o trabalho da decomposição desse material do banheiro. E aí existe a separação das águas. A água cinza, que é a água do chuveiro, a água da pia do banheiro, a água da pia da cozinha depois da caixa de gordura, é água cinza. Vai para biofiltros, direto no solo, que são camadas de pedra mais grossa, pedra mais fina e o último 50 centímetros matéria orgânica, que eu uso basicamente o substrato exaurido da produção dos cogumelos, que já está inundado de micro-organismos decompositores que fazem todo esse trabalho. Começou o projeto Boteco Barro Branco, área de convivência. Vamos lá, Gustavo. Então, esse espaço aqui é área de convivência, né? Ele já teve vários formatos. Que esse projeto todo do Refúgio do Barro Branco, aqui do Cogumelo da Mata, ele passou pela mão de muita gente, né? Foram muitos voluntários que dedicaram seu tempo, sua energia para apoiar o nosso trabalho aqui, sabe? Amigos, conhecidos, ou simplesmente pessoas interessadas na produção de cogumelos, produção de orgânicos, enfim, né? Ou até mesmo gente que só precisava ou queria estar no meio do mato, curtir esse tempo, né? E esse espaço, a área de convivência, foi aqui o nosso celeiro de ideias, de reuniões, de alimentação, né?
E hoje a gente tem um espaço aqui que conta com fogão a lenha, fogão industrial, fogão tradicional. Basicamente uma cozinha industrial aqui que a gente se reúne, faz também cursos, né? A gente troca ideias, recebe pessoas, né? E o ponto de partida foi aqui. E hoje esse ponto de partida gerou uma série de estruturas dentro do modelo de bioconstrução integrado aqui à mata, que hoje a gente já está indo para o mercado da hospedagem, do turismo, de fato, né? Existem muitas pessoas interessadas no modelo de produção de cogumelo e tal, e em vista disso, a gente está desenvolvendo um espaço, né? Como, por exemplo, aqui um deck com churrasqueira, que a gente recebe o pessoal, as cabanas de hospedagem, temos a cabana Araçari e a cabana Suruquá, logo ali ao lado, né? Que a inspiração dessas cabanas é, ó, como os patronos aí, o Araçari e o Suruquá, que eles vivem ali de fato, tem um ninho de araçari aqui que é o tucanito, e ali nós temos o Suruquá, que canta todo dia de manhã, fez criar um modelo de casa no modelo de eco tiny house, assim, são tiny houses, assim, bem completas, né? Integrado, como você pode ver, não foi tirada uma árvore sequer para colocar a casa ali. E também aqui essa questão da utilização da água da chuva, nesse recurso precioso, que aqui não foi mudado a geografia do terreno, né? Hoje a gente tem 3 açudes aqui, que eles foram simplesmente, eu fiz barragens nessa calha natural de drenagem da água da chuva aqui em cima do morro. E toda essa água que está aqui é água captada da chuva para esses açudes. Quando eu represei a água aqui, começou a acumular o volume de água aqui em cima, os animais perceberam que tinha água disponível aqui em cima do morro. E aí a biodiversidade aqui começou a aumentar drasticamente. Então isso foi um impacto interessante, positivo, que aconteceu aqui com os açudes. E a nossa fonte, a gente fazia medição, a nossa nascente, que a gente divide com 4 vizinhos, ela emitia em torno de 6 mil litros de água por dia. Depois dessa água represada aqui em cima, ela está indo para 16, 18 mil litros dia. E aí agora tem bastante água que a gente tem para irrigar, para os animais, né, para produzir. Que o objetivo desses açudes não é só o acúmulo de água, né, mas a criação de peixe, né. E, enfim, sempre gostei de peixe, né? Sou manezinho da ilha, então é um jeito de chegar o peixe aqui perto, chegar o peixe fresco aqui em cima e a gente ter isso disponível aqui na alimentação. Parte da alimentação desses peixes que a gente vai produzir aqui, peixes consomem da agrofloresta, como banana, batata doce, tem várias coisas que a gente pode utilizar na alimentação. Então, uma forma de facilitar esse processo e direcionar melhor a energia, foi plantado uma frutífera nativa a cada 2 metros na borda do açude. Como essas cabanas elas estão inseridas literalmente dentro da mata ou abaixo da mata, então a gente precisa trabalhar umas questões de infraestrutura para a parte turística, né? Por exemplo, assim, ó, essas calçadas que eu acabei tendo que construir, assim, não é só para evitar lama, né? A gente está no meio da passagem de uma série de animais silvestres, né? E muitos desses animais silvestres, eles seguem uma linha de cheiro, de aromas, por onde eles passam, né? E cada vez que a gente caminha por essas trilhas desses animais, a gente provoca uma série de impactos, assim, né? De desconforto para os animais que acabam se afastando ou tudo mais. Para evitar ou reduzir o impacto, então, eu peço que os turistas e nós aqui, a gente caminhe só pelas trilhas propriamente ditas. As casas são afastadas do chão também, para evitar esse impacto, para que a vida flua no ambiente aqui em volta também, né? O modelo de bioconstrução, e a gente usou vários materiais que estão disponíveis aqui. A boa parte dos materiais é o que a gente chama de material 0 km. Por exemplo, essa escada que eu estou em cima aqui, ela é de licurana com jacatirão, de madeiras caídas, lá daquele ciclone que aconteceu lá atrás, do ciclone bomba, derrubou muitas árvores, né, no mato. E aí, aos poucos, eu fui tirando alguns pedaços e serrando para construir essa casa. Porque a alternativa é utilizar como lenha ou utilizar como material fantástico de construção, né. No mais, a casa é construída com eucalipto local e pinos local, né. Então a gente tem um raio aí de no máximo 20 km para aquisição de toda essa madeira, esse material, né. E sejam bem-vindos aqui a casa Araçari, né, onde a gente tem uma série de confortos aqui, apesar de ser uma casa compacta, né? Então a gente tem a utilização do material local, né, presente em todos os detalhes. Aquecimento por lareira, né, uma forma de utilização dessa energia abundante que essa madeira que está na mata aí, né? O dono da casa aqui, o dono da casa, o Araçari. O Araçari, né? E aí a gente fez uma questão integrada com esse material mais rústico, com essa coisa mais simples, com itens modernos, né, de conforto, né, como fogão de indução de 2 bocas, a chaleira elétrica, né, que facilita, agiliza, torradeiras, aparelho de fundir, micro-ondas, frigobar, né. Então, os confortos tradicionais, claro que é muito convidativo para a gente tomar um vinho, um espumante aqui nesse ambiente, né, com foguinho de lareira. E aí a gente conta com o banheiro aqui, também de forma compacta, mas com um certo requinte, um pouco a mais de conforto, né. Hidromassagem com vista para a floresta aqui, ó, toda a privacidade. Legal, hein? Aí, tenta utilizar materiais orgânicos, né, até mesmo a pia, tudo da Escola de Oleiros ali de São José. Sim. Né, esses itens assim. Então misturar um pouco dessa simplicidade, dessa calma da mata com os confortos aí, né. Dá para conhecer ali em cima, fica à vontade. Vamos subir aqui primeiro. Tô aqui com uma mão só ainda, ó. A cama não tá montadinha aqui, não tá, mas já dá pra ver a estrutura aqui, ó. Tudo à disposição. Um materialzinho rústico aqui na composição da decoração, um né? galho de cerejeira aqui do mato. Sim. E bem como os móveis, né, com a própria cama, né, com pranchas de pau chumbo, né. Espaço extra para material, porque na tiny house exige isso, né? A gente tem uma criatividade na composição dos espaços, né? Para que seja confortável, não só compacto, né?
pé direito alto, dessa dimensão de espaço, né? Sim. A gente está numa casa de 26 metros quadrados, né? Dividido em 2 andares, mas que a princípio oferece tudo que uma casa tradicional tem disponível aí. Cara, Guabiroba, isso aí? é uma gabiroba, um gado de gabiroba. Que da hora, né? É Firmão. uma peça única aqui, vai do começo até o fim. Então a gente passa um tempo, às vezes, gastando um pouco não só do artesão, mas da parte artística, assim, dentro do possível, né? Porque a natureza consegue prover pra gente, né? Uhum. E a gente consegue dar uma forma e transformar para o uso, né? Para uma maneira útil, né? Por exemplo, aqui, ó. Mas eu usei essa inspiração, por exemplo, para fazer esse porta-toalha aqui, né? Que é a articulação da arapuca aqui. Que legal. Aprendeu? Tecnologia Então, primitiva aí no design. Né? Então a gente vai integrando Flintstones. essas coisas assim, né? Uma coisa meio Flintstones, assim, meio, né? Uhum. Material rústico, mas integrado com todos esses confortos, assim, modernos, né? De baixo consumo e máxima eficiência possível, de consumo energético, né? E É um detalhe aqui da luminária rústica. Ô, sossego. legal, cara. Aí, ó. Cômodo simples e aconchegante. Esse é um dos dos 3 quartos coletivos que eu tenho, né? Não, é isso aí. Aí, ó. Cômodo super aconchegante. Quarto de casal. O projeto segue recebendo melhoramento, tá em obra, vai ganhar um pizinho aqui agora. Da parte de banheiros coletivos. Fazer Isso. um xixi em pé em vaso sanitário. Que é a área da composteira, né? Os excedentes aí do resíduo orgânico vem tudo pra cá. O que não vai pra galinha, né, Gustavo? Não vai para as galinhas. Que é aquele balancinho instagramável com vista pro horizonte. Que é a entrada da casa Surucuá. Lindo demais. Então, gente, esse aqui é o espaço de produção dos cogumelos aqui, do cogumelo da mata, né? Que é a nossa atividade principal aqui do sítio, né? A produção de fungos em geral. E é um processo bem artesanal, né? São estruturas simples, né? Apesar de ter muita tecnologia embarcada nisso daqui. E essas técnicas, elas são adaptadas para aquilo que a gente tem disponível, tanto com relação ao ambiente quanto aos insumos, né? Então, o que é abundante aqui para nós? A gente tem serragem de eucalipto em grandes quantidades, há várias madeireiras e plantio de eucalipto aqui na região, né? Em modelo de reflorestamento. Começa já com resíduo agrícola, né? Já é um processo de reciclagem. Então, eu pego o resíduo do corte da madeira, que é a serragem, e faço a suplementação proteica com outro resíduo agrícola, que é a casca de soja, o bagaço da soja. A composição do substrato, que é basicamente a serragem de eucalipto com o bagaço da soja. A gente mistura dentro dessa caixa, que lembra uma caixa de massa mesmo, né? A gente mistura aqui, adiciona água, um volume de água, né, controlado, ensaca esse substrato, esses saquinhos como esse aqui, e aí esse substrato ensacado, ele vai passar por um processo conhecido como pasteurização. E aí dentro dessas bombonas estão aqui os sacos, os blocos axênicos, como chamamos, os blocos de cultivo de cogumelo, como por exemplo este aqui, que passou pelo processo de pasteurização, para que a gente consiga eliminar os micro-organismos que já estão contidos nesse substrato e inocular ou semear especificamente o cogumelo, a cepa de cogumelo que a gente quer que nasça nesses blocos. No segundo momento, vai para a sala de inoculação, que com cuidados de laboratório, utilização de máscara e tal, a gente inocula especificamente nossa cepa ali, nosso inóculo. Depois de inoculado, vai para essa câmara escura aqui, que chama sala de incubação. E nessa sala de incubação, que é um ambiente escuro, com a umidade controlada em 80%, porque o ambiente, você pode perceber aqui, a gente está literalmente debaixo da Mata Atlântica, no topo desse morro. Então é uma condição de umidade e sombreamento perfeito para esse modelo de produção. Né? Então essa estufa escura ele vai ficar incubando durante pelo menos 25 dias. Depois que esse bloco foi totalmente incubado, ele vai para aquela outra estufa ali, que é a estufa de frutificação, que tem uma condição de umidade um pouco mais intensa e a iluminação indireta do sol. Vamos entrar aqui na estufa de incubação, ela é totalmente escura, eu vou acender a luz aqui. E aqui a gente tem os blocos em incubação. Por exemplo, esse bloco aqui, ele foi inoculado no dia 2/6, 12, 13 dias que foi inoculado, perceba a coloração, é escura ainda, preta. Está começando o processo de colonização, ou de incubação, que é o avanço do fungo se espalhando por esse substrato. Aqui do dia 5/5, por exemplo, tem um pouco mais de um mês. Perceba que a colonização ou a incubação já está praticamente completa, porque essa parte branca que está avançando é o nosso fungo avançando pelo substrato. Depois que ele chega numa condição semelhante a esse daqui, ó, que está totalmente colonizado, ele está totalmente apto à frutificação. Então esse bloco sai dessa área aqui de incubação e vai para aquela outra sala com insolação indireta. Nós vamos fazer furinhos nesse bloco aqui, por onde o cogumelo vai começar a brotar. Né, tá um pouco seco, eu aciono esse aspersor, que é um pulverizador, que ele consome menos de 5 litros de água por dia, né, para umidificar
ou manter a umidade num patamar elevado dentro dessa sala. E aí aqui a gente tem nossos primórdios e os cogumelos propriamente ditos. Ó. Esse daqui é um Columbinus. O nome comercial dele como no mercado é shimeji branco, ou pérola. Esse daqui é um Irataki preto. É um cogumelo bem carnudo, muito saboroso. Aí nós temos aqui o chestnut, que é o cogumelo castanha. É um cogumelo um pouco ainda desconhecido pelo brasileiro, é um cogumelo do hemisfério norte, que só dá no frio. Talvez eu seja um dos poucos produtores que consiga frutificar ele em ambiente natural, sem temperatura controlada, porque aqui é frio, né? Sim. Nessa altitude que a gente está, então eu consigo ter uma boa produtividade dele mesmo no ambiente natural, assim. E todos os dias a gente passa fazendo a coleta do bloco. E cada vez que a gente faz a coleta, a gente dá um risquinho no bloco. Certo. O quarto risquinho é o momento dele ir para a composteira. A primeira frutificação, ele dá em torno de 25% do peso bruto do substrato que está no bloco em cogumelos. Caramba, bastante. 30 dias depois, de 20 a 30 dias depois, ele pode dar a segunda frutificação se as condições ambientais forem adequadas. Aí ele vai dar 15% no máximo do peso em cogumelo. A terceira vai dar de 5 a 7%. Então ele vai reduzindo, ele vai consumindo todo o nutriente do substrato para produzir cogumelo. Ao passo que ele produz cogumelo, ele vai virando adubo esse substrato. Então quando ele sai aqui no quarto risquinho, ele já é adubo. Certo. Salmão, remanescente das culturas de verão aqui, no inverno ele não costuma brotar, mas esse daqui na resiliência da vida dele está frutificando. Sim. Esse aí já tem quantos risquinhos? Já saiu alguma? Esse daqui já está no quarto, que é o Irataki preto, né? E é engraçado e interessante que esse cogumelo ele só assume essa coloração preta abaixo de 15 graus. E aí quando ele assume essa coloração, o valor de mercado dele aumenta. Né? Ele chega a ser todos a R$45 o quilo. Certo. Né? O chestnut no primeiro estágio e no segundo estágio. Esse é o primeiro estágio, logo que ele brota é um primórdio, e depois que ele amadurece, digamos assim, ele fica com essa característica. Essa lâmpada azul é uma tecnologia interessante, que é só uma lâmpada de LED azul, não tem nada demais, mas ele tem um aspecto, o espectro ultravioleta, né? Então é perceptível que os cogumelos todos nascem e se desenvolvem em direção a essa luz, que ajuda a reforçar a vitamina D contida neles. Certo. E acelera o crescimento em 30 a 40% do tempo de crescimento, pelo fato de ter essa iluminação 24 horas por dia. Certo. É uma forma de cromoterapia aí na produção dos cogumelos, né? Oi, gente, eu sou a Daniela, companheira do Gustavo, que também entrei nesse empreendimento, né? Estou participando desse projeto e eu entro muito nessa parte da divulgação. Então, por enquanto, nós estamos atuando nas redes sociais, principalmente pelo Instagram. A gente tem o Cogumelo da Mata, que é a marca que a gente desenvolve a produção e comercialização dos cogumelos que são produzidos aqui. E depois a gente tem a conta do Refúgio do Pavo Branco, que é o nome do nosso sítio, né, do nosso espaço, que é onde a gente vai começar a divulgação das cabanas. A gente também já criou uma conta no YouTube, já tem alguns videozinhos lá, que já dá para ter uma prévia do que está acontecendo, como é o interior das cabanas também, um pouquinho do espaço. E logo em seguida a gente vai entrar em outras redes. No caso, a gente tem um site que está em desenvolvimento, está quase pronto. Eu faço as fotografias, faço os vídeos, então a produção de conteúdo de forma geral tem sido por minha responsabilidade e tento trazer para vocês um pouco do que acontece aqui dentro e principalmente as maravilhas, né, as belezas e tudo, mas também um pouco do dia a dia e cada vez mais a gente vai produzir conteúdos relacionados também ao modo de produção, de desenvolvimento desse espaço que tem um enfoque na sustentabilidade, em agricultura ecológica, em ecossistemas, né, integrados, principalmente o ser humano integrado com a mata, de forma que a gente não interfira negativamente nesse ambiente, né, e eu acho que esses são os fundamentos principais que têm regido todo esse espaço, né. É importante frisar a importância das parcerias, assim, do apoio, cada um no seu conhecimento, nas suas habilidades, assim, porque não adianta você ter um belo trabalho turístico se o turista não tem acesso a isso. Eu acho que a gente tem um isolamento aqui relativo, é um isolamento físico, digamos assim, de vizinhos ou coisa do tipo, a gente está um pouco afastado, mas as mídias, né, e a internet como um todo nos mantém próximo do nosso público lá. O sítio aqui foi construído por várias mãos, né, a maior parte dessas mãos elas foram voluntários, né? Voluntários e voluntárias, né? Teve voluntário que veio passar uma semana, ficou 6 meses. Um casal de voluntários que veio passar um mês, ficou 1 ano e meio. Infelizmente, a gente teve o apoio de várias pessoas, né? Interessadas em interesses semelhantes, naturalmente, né? Em conhecimentos e tudo mais, e fomentar isso. Outros parceiros em outros níveis também, como, por exemplo, a Epagre, né? A importância da Epagre para o pequeno produtor é fundamental para que você tenha acesso à informação, tecnologia, treinamento, de forma geral, e acesso a financiamento, como, por exemplo, o Pronaf, né? Não existe, ou são poucas as opções, eu acredito que não existe nenhuma atividade rural, agrícola, de retorno rápido de baixo investimento. Geralmente, exige um grande investimento, um volume razoável de investimento, e o retorno é muito lento. Então, é difícil você ter esse capital disponível, né, para gerir, começar um negócio novo, né, no rural. Então, a figura da Epagre é fundamental, né, na assessoria, consultoria, principalmente para te dar orientação e o acesso para os programas de financiamento governamentais, no nosso caso, Economia Familiar, o Pronaf, né, que oferece taxa de juros de 3 a 5, 7% ao ano, com anos de carência, anos para pagar, e que permite a gente ter acesso a um volume de capital para desenvolver esse tipo de projeto. Eu vou dizer que não todo esse projeto, claro que não, mas pelo menos 1/3 desse projeto que a gente viu aqui, ele é financiado pelo Pronaf. Né? A importância disso para essa desenvoltura.
E outros parceiros, que eu acho importante a gente salientar, são outros novos rurais que existem aqui em volta, que coexistem e que a gente se apoia muito, né? Porque a gente está num município muito tradicional, com pessoas muito tradicionais, com agricultura muito tradicional, né? Então, a introdução dos métodos orgânicos muitas vezes já não tem uma abertura tão grande, né? A produção de cogumelo aqui, os vizinhos inicialmente ficaram todos preocupados, que eu ia produzir aqui, se isso era droga, o que era, sabe? É um tabu muito grande, né? É um tabu enorme, né? Quebrar essas barreiras culturais, assim, também é importante, né? E é um papel importante, e ninguém faz isso sozinho. Então tem outros sítios, como o sítio Nascente do Arvoredo, próximo aqui do Nicolas. A gente troca muito, né? Eu cozinho muito lá, eu trabalho lá com eles trabalham aqui comigo, com a gente troca muita ideia, muita informação, até pra gente ir junto na prefeitura, reivindicar coisas básicas, é muito mais forte quando a gente tem, né, o apoio de outras pessoas. Claro. Processo de voluntariado também, né? Que Processo de voluntário, a gente troca muito. Isso, que os voluntários, eles vão pro Nascente, mas eles também fazem uma visitação aqui no nosso sítio, justamente para ter essa troca de informações, de processos, né, de desenvolvimento, que daí eles querem aprender sobre agrofloresta, e a gente também tem agrofloresta aqui, e ao mesmo tempo produção de cogumelos. Então a gente faz essa troca de informações também e de vivências. E de pessoas, né? Exatamente. De pessoas que passam por lá, passam por aqui como voluntariados, trazem conhecimentos, e a gente está falando de pessoas de todos os continentes, né? Pessoas de bastante estrangeiro, porque o modelo de produção orgânica, ou o modelo associado à natureza, é uma novidade para o mundo todo, não só para o brasileiro, né? E o Brasil ainda não é uma referência nisso, porque o agro, monocultura é muito mais forte, muito mais tudo. Mas o Brasil tem encontrado caminhos para se desvencilhar disso nas pequenas propriedades, como a nossa e várias outras que estão por aí. A gente trabalha a gente oferece cursos, muitas vezes, de produção, né? Eu já fui para outras cidades, outros estados, levar esse case de produção de cogumelos que a gente tem aqui no sítio, né? Porque a gente começou uma circunstância com pouca água, e adaptamos uma série de técnicas que ficou prático produzir, ao passo que hoje a gente produz um quilo de cogumelo colhido com menos de 100 ml de água por quilo. Isso é um case bem interessante. Então, eventualmente, a gente traz pessoas interessadas, né, na produção, na coleta de cogumelos, em agrofloresta, e pessoas que simplesmente estão interessadas em conhecer métodos novos de produção, e essa vida associada à mata, assim, né? Essa vida em meio à mata. Qualquer coisa, entre em contato com a gente pelas informações aí do Instagram. Espero vocês aqui.